Olá, investidor, seja muito bem-vindo a mais um Visão Técnica, o seu programa semanal de análise técnica aqui da Infomoney TV. Sou Thiago Salomão, de volta no programa depois de um mês de férias aí com a Paulinha tocando o programa. Aliás, um abraço para a Paulinha que levou muito bem a Visão Técnica nessas sextas-feiras e agora a gente está numa sexta-feira triste no mercado, né? Mais uma sexta-feira negativa e que vai explicar para a gente por que a Bolsa caiu mais uma vez e se ela vai parar de cair. É o analista Danilo Zanini da XP Investimentos que está aqui com a gente. Danilo, muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui já na minha volta de férias, que o mercado não parou, hein? Essa semana, mesmo com o feriado, o mercado foi para baixo e não estou vendo muita perspectiva, pelo menos de curto prazo, né, Danilo? Exato. Antes de mais nada, muito boa tarde, Salomão. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. A Bolsa aí, a gente tem vários dias consecutivos de queda, a Bolsa não sinalizando aí uma recuperação. Vale lembrar que tem vários fatores interferindo a essa cotação da Bolsa, principalmente o principal driver, na realidade, do nosso mercado está sendo o cenário político, que essa semana a gente viu diversas gravações que a gente vai comentar ao longo do programa. Tá fácil? Não tá. Querendo até complicar um pouco mais, né? Hoje a Janet Yellen lá nos Estados Unidos já trouxe também no discurso dela uma sinalização mais clara de que deve vir juros. Não é uma novidade, mas o mercado acaba não gostando muito, né? Acabou atrapalhando um pouquinho o investidor. Bom, a gente vai falar de Bolsa e dólar, no próximo bloco de Blue Chips e também apontar algumas oportunidades. Mas antes já queria mandar um abraço para o colega do Danilo, seu Alisson, que descobriu que vai ser papai. Um abraço, grande Alisson, o rei do tape reading aí, descobrindo essa notícia. Mandar um beijo para os meus afiliados que estão assistindo o programa, Aninha e João. Mandar um abraço também para o André, que está fazendo aniversário hoje. Logo mais a gente vai comer uma pizza aí para comemorar. Bom, Danilão, vamos começar o programa aí cheio de homenagens, mas mercado, 7 quedas em 10 dias, terceira semana de queda nas últimas 4. Mercado que já bateu 55 mil pontos, agora está perto aí dos 48, 47. Tem chão esse Bovespa? Isso aí, Salomão. Então, só para a gente entender essa queda, a gente tem uma queda aproximadamente de 1,3 na semana, só um overview dos principais fatos que saíram ao longo da semana para o pessoal ficar de olho. Primeiro ponto, a gente tem aí as últimas 3 semanas o novo governo que assumiu interinamente o lugar da presidente Dilma Rousseff, e essa semana, o início da semana foi movida pelo discurso aí dos principais membros da nossa comissão econômica, do nosso comitê econômico do país, né? Então, qual que foi o principal ponto que o Henrique Meirelles fez, o nosso líder? Ele colocou que há a possibilidade da extinção do fundo soberano. Isso impacta, querendo ou não, dinheiro investidos pelo governo. E um dos principais pontos que são desses investimentos é nas ações do Banco do Brasil. Consequentemente, se eu não me engano, foi na quarta-feira que a Banco do Brasil caiu bem, na terça-feira que o Banco do Brasil caiu bem, caiu na casa de 5%, devido a essa sinalização. Depois de ter passado por esses pontos, a gente teve gravações do Sérgio Machado, que era o ex-presidente da Transpetro, juntamente com alguns políticos. Principais eles foram Romero Jucá, que recentemente assumiu o Ministério do Planejamento e já acabou sendo afastado por causa disso. Exato, stop loss de 10 dias. Teve uma permanência muito curta no Ministério e, consequentemente a isso, a gente começou a ter algumas ramificações. Fora a conversa do Sérgio Machado, juntamente com o Romero Jucá, e também, um ponto importante, ele é o presidente do PMDB, o atual governo hoje é presidido pelo o cara que foi afastado. E a gente também teve ligações desse Sérgio Machado com o Sarney e também com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Então, ou seja, várias informações estão vindo à tona e o próprio mercado mencionou, entre essas conversas paralelas, que eles estão caminhando para buscar a Dilma, buscar o PT e fora isso tem várias pessoas que estão sendo envolvidas e citadas. E um dos principais pontos que falaram foi da delação premiada do Marcelo Odebrecht. Se vir, aí a gente pode ter várias informações ainda que não vieram à tona. Então, o que eu vejo? O cenário está totalmente perigoso. A gente teve aí o processo de afastamento da presidente Dilma, ela já até mencionou que ela não vai desistir até o último dia, então a gente vê que ela está resistindo e, querendo ou não, o próprio governo, o Ministério Público está atacando, entre aspas, está investigando os principais governantes hoje que estão no nosso comando do país, ou seja, a situação está bastante delicada do nosso cenário. O que meses atrás era uma boa notícia para a Bolsa, toda essa investigação, agora acaba trazendo uma incerteza a mais, né? Já que o governo que se instaurou agora talvez não continue, né? Então, talvez isso que está deixando um pouquinho temeroso os investidores. Né? Exatamente. E querendo ou não, a gente não podemos mudar a nossa visão que o quê? O cenário econômico do país ainda está muito delicado, a gente precisa de várias mudanças para poder
respirar ou, entre aspas, como o Romero Jucá tentou defender a economia, parar essa sangria, né? Então, assim, a gente tem uma lição de casa muito grande para a gente começar a ver um certo sinal de recuperação da nossa economia, né? E até no discurso do Meirelles, né, das medidas anunciadas, foram muito bem vistas pelos economistas, mas é muito cedo para comemorar, porque são medidas que exigem uma mudança até constitucional, né? Então, não vai ser algo da noite para o dia, realmente vai precisar de muito traquejo político para colocar isso tudo em prática. Né? Aí vem a questão, será que tudo que eles querem mudar vão conseguir, vão ter apoio dentro do Congresso? Então, tem diversas variáveis que a gente tem que ter um pouco de cuidado. E um exemplo clássico de tudo isso daí, a gente tem o nosso call, esperávamos que quando tivéssemos aí o afastamento da presidente Dilma Rousseff, os investidores viessem com dinheiro. E os investidores estão o quê? Não estão colocando dinheiro no país. Por quê? Beleza, mudamos o nosso cenário político, mas as incertezas ainda seguem. Querendo ou não, a imagem do país não está positiva lá para os investidores estrangeiros. Ou seja, a palavra que a gente olha, a confiança. A confiança tanto do investidor colocar dinheiro no país, quanto dos empresários voltarem a investir na companhia ou até mesmo parar. A confiança do brasileiro hoje está muito baixa. E isso que a gente vai continuar tendo nos próximos dias. A gente não sabe se hoje ou nos próximos dias, Jornal Nacional, o Infomani, os principais veículos que têm acesso a essas informações, entre aspas, restritas, será que não vai ser mais um áudio? Será que é algum áudio pegando agora, um exemplo, o Aécio Neves, que já foi citado com uma intensidade muito grande nesses áudios que saíram? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acredito que vai ter muito ainda para limpar essa sujeira que está dentro do cenário político. Sim, segue bastante incerteza. Tem espaço para cair? Tem espaço para cair, como você mesmo mencionou, 3 semanas em queda das últimas 4. O mercado não está mostrando respiro. Então tem espaço para continuar esse movimento de queda? Tem, porém eu só não acho que é o ponto ideal para vendas. Eu acho que se o mercado começar a ter algum respiro e mostrar alguma sinalização, é um ponto para comprar, porque a gente vê diversos papéis, pega CSN, Gerdau, até mesmo Petro, Vale, elas caíram muito forte nas últimas semanas. Então assim, não é que no que caiu não vai cair mais, eu acredito que pode cair. Porém, eu acho que seria natural para a Bolsa. Se a semana que vem for neutra, ficar totalmente neutra, e o mercado não ter força para subir, aí eu falo que o nosso cenário, o nosso negócio aqui no Brasil, ele pode começar a embicar para baixo e buscar a região do 47 com o 46. Por enquanto, é totalmente um cenário neutro e vários papéis estão em cima de suporte. Eu não vejo vendas agora, se o mercado continuar caindo, é o que a gente fala na arena. Continuar caindo, a gente vai acompanhar a queda. Eu vou esperar algum ponto para tentar entrar na compra, tem vários papéis, ou ser um pouco mais seletivo nas nossas operações. E lembrando, segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, a volatilidade tende a diminuir, o volume financeiro do nosso mercado tende a ser menor. Ou seja, temos mais 4 pregões na semana que vem para definir, será que a gente vai firmar um repique nesse movimento de queda no último mês, ou o mercado de fato foi uma sinalização de indefinição e a gente vai voltar a subir. Então, bastante atenção, acho que tanto no cenário político quanto no mercado norte-americano. E para Ibovespa, nessa região então dos 48, 47, você acredita então que é o suporte principal ou o mercado ainda tem um espacinho para cair ainda mais, talvez até na faixa dos 42, que foi principalmente essa região aqui, o gráfico aqui eu não estou conseguindo, se puder cortar aqui na tela só para mostrar, agora sim estou vendo bem, aquela região ali do fundo, até voltando para 2015, você acha que é muito distante a gente chegar naqueles pontos mais de trás de 42 mil pontos? Tá, olha, bom, em relação a traçar cenários, ô Salomão, eu fico muito cético. O Ibov vai para 58, vai para 60, ou ele vai voltar para 40/37 mil pontos. Eu acredito que a gente tem algumas lições de casas e bastante atenção a ser tomada. Por quê? O que eu vejo aqui? Tem espaço para o Ibov cair? Tem. O primeiro obstáculo que eu vejo do Ibov é a minha média de 21 períodos no gráfico semanal. Onde que ela está? A gente tem aqui a região de 47 mil pontos. Então eu vejo que tem espaço para queda de mais 2 mil pontos. Isso não quer dizer que eu vou apostar na queda, vendendo o mercado ou vendendo papéis nesses 2 mil pontos que tem para baixo. Então eu acho que ele tem como cair, eu acho que esses 47 mil pontos vai ser uma região que a gente vai definir se o mercado vai entrar aqui com fluxo comprador, esperando no semanal uma sinalização de cai, corrige até minha média e desenvolve aqui um pivô de alta, tá? Ou se ele cruzou aqui acima a minha média de 21 e ele voltar a cruzar abaixo, ele vai me significar que o quê? Que a sinalização da minha média, ela não vai ter tanta eficiência e o mercado pode trabalhar dentro de uma sinalização de indefinição. Trabalhando dentro da sinalização de indefinição, aí eu concordo contigo, aí ele pode voltar aqui para os patamares de 44 mil pontos, que nada mais é do que foi aquele grande divisor de águas que a gente teve o ano passado, já há algum tempo, e quando ele perdeu aqui, ele teve uma intensidade um pouco maior. Então tem espaço para quedas perdendo 48 mil? Tem espaço para quedas, eu vejo em 45 mil pontos,
e quem sabe a gente buscar aqui até esses fundos aqui na casa de 41 mil, 40, onde que começou todo esse rally do impeachment. Mas você tem uma visão muito mais de corrige para voltar a subir, né? Sim, eu sou, sinceramente, eu gostaria de ver bolsa para cima. Além disso, por que eu gostaria de ver bolsa para cima? Depois a gente volta aqui com o gráfico. Porque assim, Salomão, o que eu vejo? Mudanças ainda serão feitas. Eu acredito que muita informação no nosso mercado vai ser revelada nos próximos dias. Eu acredito que dependendo do nível de delação que venha do Marcelo Odebrecht, do nível de investigação da Lava Jato que o Sérgio Moro tende a dar continuidade, eu acredito que por mais que prejudique a confiança do investidor e do investidor e também do empresário, esse cenário de mudança política eu vejo como um ponto positivo. Isso vai fazer com que novos governantes entrem no nosso governo e a expectativa do mercado é para cima. Eu, particularmente, não é que eu sou Zé Comprinha, sendo bem sincero, é que eu acredito que bolsa para cima melhora o humor do investidor, tanto do investidor quanto dos empresários. Então a gente pode ter notícias mais positivas e, consequentemente, para nós investidores, eu acredito que é um cenário de recuperação da economia. É isso que eu gostaria de ver. Faz sentido acreditar numa alta porque, obviamente, qualquer coisa que a Lava Jato trouxer, até um gestor falou isso hoje, né? A Lava Jato continua sendo a favor do mercado, não está trabalhando contra o mercado. Com certeza. Então, qualquer coisa que pode ser traumático no curto prazo é para trazer uma grande melhoria para longo prazo. E a Bolsa sempre antecipa esses eventos, né? Exato. Mas, de fato, até a reflexão que eu venho fazendo desde a sexta-feira passada, quando eu voltei de férias, é que o mercado realmente não reagiu como era esperado. Exato. E a gente está vendo uma indefinição que não fica muito claro o que é. O mercado internacional também está caindo, que acaba atrapalhando, né, Danilo? Exato. Então isso aí tem que ser levado em consideração. Só para complementar rapidinho, Salomão, sem querer estender muito esse bloco, um comentário que você fez que eu achei interessante, que foi a fala da Yellen agora no período da tarde. Sim. Para quem não conhece, pessoal, ela deu um comunicado, ela coloca o ponto de vista do Banco Central referente à economia norte-americana. Na minha sensibilidade, pelos comentários que eu vi, acredito que teremos a alta da taxa de juros, porém, eu vejo que o tom já não está tão concreto para ser agora. É igual aconteceu no ano passado. Se eu não me engano, foi em meados de setembro que era a expectativa de aumento da taxa de juros e a gente teve aumento de fato só no final do ano, em dezembro. Então, pelo que ela falou hoje, ela sinaliza que tem como o mercado continuar o seu crescimento, porém, os salários não aumentaram da maneira que aumentou o emprego nos Estados Unidos, então segue uma maneira um pouco cautelosa pelo que eu senti do tom que eles conversaram. Então acredito que pode ter até a postergação, se esse burburinho, essa expectativa e especulação do aumento agora em junho, que eu acho que pode ser postergado alguns meses, que eu acho que não vem agora, e tem todo esse cenário. E assim, também é a opinião de quem já acompanha há um tempinho o mercado. Acho que às vezes o mercado acaba sendo muito histérico. Hoje, por exemplo, que a Yellen eleve os juros no mês que vem. É algo que o mercado está esperando um tempão, então não era para fazer um barulho tão grande assim também. Eu acho que o mercado gosta de volatilidade no curto prazo, né? Acaba ajudando um pouco, mas talvez não tenha sido um movimento que vai mudar completamente a tendência do mercado, né? Exato. Então, talvez caindo por esse motivo é até um bom motivo para comprar, né? Exato. E se a gente for levar em consideração, esses comunicados e o burburinho do mercado em aumentar a taxa de juros não foi hoje, não foi semana passada, já tem alguns dias ou até mesmo meses que o mercado já vem trabalhando essa especulação do aumento da taxa de juros. Se a gente levar em consideração o dólar, vou colocar rapidamente aqui o dólar para ficar claro para todo mundo acompanhar. Bom, o dólar ele trabalha nesse range de preço, 3.500 barra 3.600. Ele não muda desse patamar. Então, assim, para a gente tomar um direcionamento para onde o mercado vai, é um pouco difícil. Por quê? Quando o mercado chega nesses patamares de preço, a gente está falando desde a segunda quinzena de março. Então, o mercado sempre chega e ele cede, por mais que ele não tenha aqui uma movimentação clara. E quando ele toca para o patamar de 3.500, o Banco Central atua como leilão de swap reverso. Então, para mim, é em definição, banda de trabalho do dólar, 3.500 barra 3.600. E o Ibovespa, essa reunião de 49, segurando até 47 mil pontos, no Ibovespa, eu estou otimista com o Ibov. Até 47 eu fico otimista com o Ibov. Perdeu 47 mil, ele pode ceder e voltar para os patamares de 44 mil pontos. Então, para concluir o bloco, o dólar deve ficar então nessa faixa entre 3.500 e 3.600. O Ibovespa também numa região de indefinição até os 47 mil pontos. Exato. Mas você ainda está otimista com o Ibovespa. Tem algum alvo para o Ibovespa, caso... Olha, se ele voltar a trabalhar, a gente está falando aqui na casa de 49 mil pontos, o que eu vejo ele voltar a trabalhar na casa de 51 barra 53 mil pontos. Depois desses 53, ele fica namorando a região dos 55 mil pontos. Então tem tanto alvos para baixo, se perder os 47, 44, ou como se ele segurar entre 47 e 49, eu vejo 51 barra 53 mil pontos para o Ibovespa. Então, respeitando os 47 mil pontos,
tentando fazer um zigue-zague para cima, dá para procurar oportunidade no day trade. Né? Eu vou trabalhar comprador, procurar compras. Se o mercado continuar caindo dos 49 a 47, eu vou acompanhar, porém querendo procurar compras. Até 47 mil eu sou comprador de bolsa. Perdendo 47 mil, eu vou começar a ter atenção e reestudar totalmente o mercado, tantos setores, ver projeções econômicas para mudar a minha opinião ou não. Então até 47 eu sou comprador de bolsa. Então para quem está assistindo, vale a pena esse recado. Então, né? Se está preocupado com a bolsa caindo esses últimos dias, até os 47 mil pontos, é uma zona confortável, entre aspas, para cair, para esperar novas altas. Né? E para quem está de fora também, não vale a pena estar vendido agora, talvez esperar um zigue-zague para cima, respeitando os 47 mil pontos. Isso tudo, obviamente, em cima da análise técnica. Bom, Danilo, vou dar um intervalo rapidinho para a gente falar de blue chips. Na volta a gente fala de Petrobras, Vale, bancos, e o Danilo, talvez, se tiver algum papel interessante para mostrar, a gente já mostra para ser alguma oportunidade na última semana de maio, primeira semana de junho, que começa semana que vem. Fique ligado, um minutinho e a gente já volta.